Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao encontro da Comissão de Direito à Liberdade de Expressão da OAB da Barra da Tijuca. Estamos fazendo aqui mais um encontro, agora remoto, né, à distância, obedecendo aí os cuidados que a gente precisa ter com a pandemia, para ajudar aqui a minha função de mediador, eu sempre atuando com muito afinco na nossa comissão. Está o Dr. Fábio Martins, que é vice-presidente da comissão, e o nosso convidado aqui de honra, o desembargador Fernando Foch, que nos abrilhanta aí e assim, com muito carinho e muito gentil, aceitou esse nosso convite para debater esse tema que virou o tema da moda, né? A liberdade de expressão, né? Eu vou passar a palavra primeiro para o Dr. Fábio Martins, fazer algumas considerações. Sem antes aqui tentar discorrer, eu peguei aqui o currículo do desembargador Fernando Forte, mas eu não vou conseguir dizê-lo, eu não vou conseguir declinar, porque senão a gente vai perder aqui metade do nosso encontro aqui, né? Mas o desembargador é o titular da Terceira Câmara Civil, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Teoria Geral do Estado, palestrante da Escola Superior de Guerra, foi o primeiro presidente do Fórum Permanente de Mídia e Liberdade de Expressão da EMERGE. Foi uma grata surpresa saber disso, eu não sabia, desembargador, muito bom. Integrou e presidiu a Comissão Mista de Comunicação Institucional do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, presidiu o grupo de trabalho que instituiu o portal da Lei de Acesso à Informação aqui do Poder Judiciário do Rio, e a cereja do bolo, é jornalista profissional, profissão que exerceu com mais de quase 20 anos na Folha, na TV Globo, Última Hora. Bom, é a pessoa mais que adequada para o assunto, né? Então, doutor Fábio, por favor, faça aí as honras para abrir os caminhos do nosso convidado. Agradeço aí a você, Jansen, pelo empenho que sempre mostra à frente da nossa comissão, né, com muitas ponderações pertinentes. E, acima de tudo, eu quero externar a felicidade de ter um homem que se dedicou ao longo da vida à palavra. A palavra com o objetivo de informar, a palavra com o objetivo de ensinar e a palavra com o objetivo de pacificar relações jurídicas, e tudo isso eu posso afirmar que é um homem que muito contribui para a nossa sociedade. Isso me deixa bastante feliz nesse novo formato. Estamos todos nos reinventando e sentimos falta do contato, sentimos falta dessa presença, mas tenho certeza que a gente vai conseguir ter um bate-papo bem profundo, um bate-papo bem eficaz, trazendo questões não só do mundo jurídico, mas questões de diversos setores da sociedade. E a nossa participação e nossa missão de auxílio para que a gente possa sair desse momento como uma sociedade melhor, a gente vai cumprir aqui nesse bate-papo. É verdade. Você sabe, Fábio, que essa moda, né, da liberdade de expressão vem muito a calhar com esse momento que a gente está passando, né? Não só na política do Brasil, mas do mundo, né? E isso é muito importante. E quando a gente tem a oportunidade de trazer uma pessoa com esse currículo, né, com esse cabedal desse conhecimento do desembargador Forte, a gente fica realmente muito feliz, muito grato, porque é um aprendizado, né? E, na verdade, esses encontros que a gente faz pela Comissão de Liberdade de Direito de Expressão justamente para aprendermos, né? Para a gente desenvolver o assunto, porque da mesma maneira que o assunto vira moda e que passa, então, despertar interesse, as notícias e as informações são também assim das mais variadas, né? Então, desembargador, eu passo a palavra para a gente dar início, esse pontapé a esse bate-papo, e trazendo aqui novamente
o nosso muito obrigado. Eu aqui agradeço, doutor Jansen, doutor Fábio, a honra de estar aqui, né? Eu costumo dizer, e disse isso inúmeras vezes na Emerge, onde eu presidi por 10 anos esse foro de mídia e liberdade de expressão, que o terreno da democracia, o terreno propício à democracia é o terreno da liberdade de expressão. E nesse terreno se edifica a democracia. Há dois pilares, na minha opinião, que sustentam a democracia. Um é o pilar da sociedade civil e o outro é o judiciário. Um pelo Estado, que é o judiciário, e outro pela sociedade civil através de seus vários canais. E um dos canais mais importantes da sociedade civil, se não for o mais importante, é a advocacia. A OAB, enquanto instituição, e ela está presente na nossa história, né? É só olhar para trás e ver o compromisso da ordem com a democracia, com o Estado de Direito, com as liberdades democráticas, e não só assim, mas pela atuação do advogado. Não é? O judiciário coíbe os abusos, eventuais abusos do próprio poder público, e isso só é feito por provocação. E quem fala pelo cidadão, diretamente ao poder, é o advogado. Portanto, quando se diz que sem justiça não há democracia e sem advogado não há justiça, eu não posso dizer nada além do que expressar a minha irrestrita concordância. A minha admiração pela OAB é grande e a minha ligação com a OAB também. Eu fui assessor do presidente da OAB do Conselho Federal, o grande professor Eduardo Seabra Fagundes, na época, inclusive, que explodiu a bomba, né? A bomba explodiu na sala ao lado, levou a nossa dona Vida. E sempre estive irmanado com a OAB justamente por isso. E o fato de ter me tornado magistrado não diminuiu nada a minha admiração pela ordem e pela advocacia. O advogado ele passa a ser um mediador, né, desembargador? Ele passa a ser uma pessoa que está ali mediando tudo isso, é o cliente e o poder judiciário. E essa que é a grande, acho que essa que é a grande contribuição do advogado. Obviamente, ele está exercendo ali o seu mundo de buscar o direito do cliente, mas assim, essa faceta, né, de estar ali realmente no meio, né, entre o poder, entre o Estado e o cliente, eu acho que é uma grande contribuição como sociedade. O cliente do advogado fala diretamente ao Estado e consegue do Estado uma emissão da vontade estatal. Isso é possível com o advogado. Isso é possível com o advogado. A relevância da advocacia é enorme por causa disso, e é enorme também como organização em termos mais institucionais, a OAB, né? Um ministro, uma vez, não me lembro mais, um ministro da Fazenda, acho que do governo Fernando Henrique, da Educação, falando sobre a melhoria da qualidade do ensino superior, etc., disse que ia aumentar o rigor na fiscalização nos cursos de medicina, em detrimento desse mesmo preocupação com os cursos de direito. E ele disse algo que me deixou horrorizado. Ele disse que, afinal, se o médico está despreparado, ele pode causar a morte do cliente. E se o advogado é despreparado, no máximo ele causa a perda da causa. Isso é um equívoco absurdo, porque a função pacificadora da justiça, só pacificadora, inclusive para o próprio Estado, ela só é possível com a atuação do advogado. O indivíduo que intui que tem um bom direito, e que eventualmente perca esse bom direito, porque
seu advogado não foi feliz, digamos assim, ele vai confiar em quem? Ele vai solucionar o conflito com quem? Como? Essa relação é um pouco deturpada, né? Assim, afinal, a atividade é de meio, né? Não de fim. Então, tem essas questões que ficam sempre um pouco no folclore ou um pouco no desentendimento, né, da maioria, né? E assim, eu acho também que pegando entrando propriamente nesse tema nosso, eu acho que o advogado, né, e também o Poder Judiciário, eles estão com um papel preponderante, não só na informação, trazendo a informação nas explicações, mas também identificando, né, os excessos, né, o desembargador. E isso é o que está mais assim premente, mais na ponta da língua das pessoas, que é justamente essa dificuldade de se estabelecer o limite da liberdade de expressão. E aí eu vou fazer uma pergunta que já virou até uma pergunta, já virou até um chavão. A liberdade de expressão, ela tem limite? Posso complementar? Pode? Em que parte a formação do advogado, e obviamente que o magistrado, qualquer pessoa que milite com direito, antes de tudo, ele tem uma formação jurídica, como a deficiência, o senhor enxerga isso? Alguma deficiência na formação do advogado para que ele entenda e trabalhe no dia a dia com questões principiológicas como a liberdade de expressão? Pois é. Vou começar com essa segunda observação. Na minha opinião, a formação jurídica no Brasil, ela precisa ser repensada, né? Porque não é só o advogado, é o magistrado. É preciso que ele tenha a exata compreensão do seu papel na sociedade, né? Tanto o juiz quanto o advogado. E essa função do juiz e do advogado são políticas, na medida em que são duas atividades que interferem na emissão da vontade política do Estado. Tudo que o judiciário faz é vontade do Estado, né? São três as funções do Estado: legislar, administrar e exercer a jurisdição com a participação do advogado. Está na Constituição, está, aliás, o óbvio na Constituição: a advocacia é essencial à justiça, claro. Agora, é preciso que essas pessoas tenham exata noção de sua função política. Não é político-partidária, é política em P maiúsculo, é a política de Estado, né? É a política da ciência política. E isso é descuidado no ensino jurídico. Isso é muito descuidado no ensino jurídico, na minha opinião. Então, o sujeito pode sair de lá sabendo todos os prazos de cabeça e alguns detalhes de procedimentos que, sinceramente, eu preciso, com 36 anos de justiça, preciso dar uma olhada no código, e não ter noção de seu lugar no mundo. Essa é uma coisa importante, até para que se exercite, e no caso do juiz, para que ele exercite a sua sensibilidade social. O Estado existe. Aceitável e pacificadora. Agora, e conservadora da ideologia estatal. Agora, que está na Constituição. É por isso que o magistrado tem que defender a Constituição, tem que preservar a Constituição. Com relação à liberdade de expressão, se há limites, não há direitos absolutos, nem o direito à vida é absoluto, nós temos as excludentes de antijuridicidade em caso de homicídio. Não há direito absoluto. Eu tenho ouvido coisas que me estarrecem, né? Manifestações que vão contra o ordenamento jurídico constitucional e
se invoca a liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão tem um limite, como todo direito tem limite. Se não houvesse limites, a convivência seria absolutamente impossível entre as pessoas, né? E o direito não teria uma função pacificadora. Há limites, né? O velho Churchill já dizia na Inglaterra que o direito de um começa quando termina o direito do outro, ou vice-versa, né? Alguma coisa assim. A vida, a meu sentir, eu digo isso para os meus filhos, é uma relação de coordenação. Eu me coordeno com as pessoas para poder viver. Eu não vivo isolado, eu não sou um ermitão. Eu vivo, quando eu estou dirigindo um carro, eu estou me coordenando com os demais. Eles têm o dever de observar regras de prudência que não me causem dano, e eu também. Isso é coordenação, isso é limitação, isso é... Outro dia li um artigo num canal que fizeram no Facebook chamado Quarentena News. Alguns jornalistas estão trancados em casa e resolveram fazer algo jornalístico. E falava exatamente isso, né? Há limitações. Se eu entender que não há limite na liberdade de expressão, não há, então não há limites no meu direito de ir e vir, por exemplo. Era isso que o artigo dizia. Se eu posso descumprir regras, por exemplo, de isolamento social, de distanciamento social, dizendo que o cumprimento dessas regras impõe uma restrição a mim, ao meu direito de ir e vir, eu tenho que admitir, e estava lá no articulista que escreveu isso, eu estou adotando, eu tenho que admitir que eu não preciso respeitar sinal de trânsito, não é verdade? Se eu estou dirigindo e eu vejo uma placa de contramão, eu quero entrar na contramão, é meu direito de ir e vir. Claro, isso é a legislação proíbe. E ele bota um semáforo e me faz parar. Eu não quero parar, vou passar, atravessar o sinal. É lógico, é lógico. Ele vir? Não. Até porque o conceito de liberdade, ele é muito mitigado. Você não tem uma liberdade plena. Quem vive numa sociedade não tem uma liberdade plena. Porque essa liberdade é de acordo com os direitos estabelecidos, com as regras que nós devemos obedecer. Então, às vezes a gente fala essa palavra liberdade e eu vejo hoje, felizmente, até as pessoas enchendo a boca para falar sobre liberdade, mas essa liberdade, obviamente, é uma liberdade mitigada, é uma liberdade que ela tem um cerco, porque justamente esse cercado é justamente aquele onde você invade o direito do outro, né? Então, assim, isso é muito elementar, isso não te dá o direito de ofender as pessoas ou de criar histórias mirabolantes ou falseadas, né? E, assim, sob esse manto da liberdade de expressão, você pode... Inclusive, você não pode nem ser grosseiro, porque, no mínimo, se não for crime, você vai estar caindo numa falta de educação. Então, assim, então essa ficção que estabeleceram, até muito de uns tempos para cá, de que a liberdade de expressão não seria um guarda-chuva muito largo, isso não é tanto assim. Como o senhor muito bem explicou, né, para a gente, já nos ensinou aí que a gente precisa observar as regras, né, dos ordenamentos e existe um pensamento muito fácil para isso, que é esse próprio que o senhor comentou do Churchill, que a gente aprende logo quando entra na faculdade, que o nosso direito começa com o término do outro. Isso é assim, elementar, né? Assim, a gente está experimentando sob algumas óticas a evolução ou a involução da sociedade, né? Em que essa correria, essa pressa, essa urgência que a gente experimenta no dia a dia, ela está nos fazendo ter muitas respostas, poucas perguntas, muitas certezas, pouca
disposição para o debate, para o pensamento, para a reflexão. Assim, professor, eu queria entender, obviamente que nós não somos mais meninos, mas estamos longe de ter uma experiência de vida como o senhor. Como que está sendo a sua sensibilidade, tanto aos olhos do jornalista, do professor, do magistrado, como que o senhor está enxergando essa sociedade atual que a gente está vivendo com essa pressa, com essa pouca capacidade de diálogo? Qual a sua sensação com relação a isso? Eu fico muito preocupado, né? Porque eu vejo nessa necessidade da celeridade, da pressa, eu vejo necessariamente superficialidade, né? E a superficialidade pode levar a radicalismos, pode levar a falsas verdades, pode levar a sectarismos, porque pode favorecer qualquer coisa que dispense o pensamento, a ponderação, né? A análise, a crítica. Então, eu vejo hoje nessa pressa, e a pressa da informação, inclusive, eu vejo hoje uma total falta de capacidade crítica nas pessoas. E aí é complicado. As pessoas aceitam, aliás, a fake news, muitas vezes nem precisa consultar um fact-checkers, né? Algum fact-checker, não há nem necessidade. É só você ler e com senso crítico para perceber que aquilo não cheira bem, que aquilo provavelmente não é verdade, mas falta o senso crítico, falta esse senso crítico, que só vem com a reflexão, com o hábito do pensamento, que não vem sendo incentivado, inclusive nos cursos superiores. Mas, desembargador, só complementando esse seu raciocínio, eu vou levantar uma outra questão dentro dessa linha que o senhor está explicando. O senhor não acha também que essa aceitação da fake news e esse compartilhamento, essa disseminação, ela perpassa também por uma questão até psíquica, assim, você recebe uma informação da qual você já acredita, da qual você já compartilha, mesmo sem ela ter recebido, nos seus pensamentos ou com seus pares. Eu acho que o grande problema dessa fake news, tem até uma pergunta do jornalista do Vinícius Assis, mais ou menos dentro dessa temática aí, da fake news. Ele está preocupado, ele está na África do Sul e preocupado lá com essa manipulação, né, do regime autoritário contra a fake news, com esse discurso, e ele acha que ele até pergunta se isso pode vir a comprometer, né, o Estado de Direito, a democracia, né? Então, assim, resumindo, essas pessoas, eu acho que elas, quando recebem a fake news, elas precisam meio que dissociar aquilo a realidade da ficção. Eles acreditam muito no que estão recebendo, e aí sequer tem a ideia de fazer a checagem. Porque a checagem é quando você desconfia. E eles não desconfiam porque eles já pensam daquela maneira. Ou já estão tendendo a pensar daquela maneira, né? Exato. Porque já há uma linha de informação no sentido que vai ser coroado, digamos assim, pela fake news. Então, já se prepara o terreno, não é isso? Na minha opinião, há uma regra em comunicação que diz que o que importa na comunicação não é a qualidade da comunicação, mas é a quantidade da comunicação. Se eu bato numa tecla insistentemente num determinado caminho, uma fake news que esteja lá na ponta, neste mesmo caminho, ela tem essa receptividade no destinatário. Mas, eu volto a insistir, se houver
o exercício da crítica, capacidade crítica, pode ser que as pessoas reconheçam que talvez não seja verdade, talvez seja razoável checar aquilo, né? Ver se há lógica. Algumas informações são completamente destituídas de lógica, você vê que é um absurdo. Mas, enfim, é preciso ter essa capacidade crítica, é complicado, né? A propaganda, por exemplo, comercial, ela bate na tecla, ela te convence que um carro apertadinho é um carro grande, que cabe muita coisa. Eu não vou dizer marca, mas houve antigamente o famoso carro que a propaganda insistiu durante anos que ele era um carro que cabia da família, bagagem, cachorro, papagaio, todo mundo. Quando nós sabemos que você mal entrava ali, era apertado para o chuchu. Mas você se convenceu, eu vou comprar esse carro, porque esse carro transporta muita coisa. É assim, né? Um refrigerante que beba não sei o que, isso faz um bem, isso faz anos. Eu passei minha infância ouvindo que aquele refrigerante faz um bem. A pessoa toma aquele refrigerante, né? Está com azia, não me dá um negócio desse aí. E por aí vai, quer dizer. E na política a mesma coisa, né? O fake news muito usado no terreno da política. A política é muito importante a gente saber que a opinião pública é o juízo coletivo da verdade. A verdade não existe, a verdade é muito relativa. O juízo coletivo da verdade é que forma a opinião pública, é a informação repetida que vai fazer esse juízo coletivo da verdade até criarmos a atitude política. Portanto, a fake news é perigosíssima e a falta de senso crítico é assustadora, na minha opinião. As pessoas têm que parar e pensar. Hoje é muito difícil se parar e pensar. Sim. Professor Fernando, deixa eu fazer uma ponderação. O senhor falou da massificação da mentira como forma de torná-la verdade. Isso daí é a prática nazista lá, experimentada por Goebbels, era uma praxe de propaganda dele. E com isso daí acabou me tendo aqui em reflexão que nós temos cada vez mais uma parcela da sociedade que vem em defesa de políticas manifestas ou racistas ou extremistas de qualquer forma. E o senhor enxerga que seria possível qualquer tipo de censura prévia à emissão de mensagens por esses grupos, ou necessariamente nós temos que esperar a mensagem ser emitida para que aí sim a sociedade venha buscando as reparações que se façam necessárias? A censura prévia está expressamente disposto na Constituição que não há possibilidade de censura prévia. Ponto. Agora, qualquer um tem o importante direito de manifestar o pensamento, emitir as informações que quiserem. Agora, evidentemente, há sanções. Ele não pode se afastar da ordem jurídica, jurídico-constitucional, inclusive, né? Ele não pode se afastar, eu estou aqui aberto com a Constituição aberta, né? Que é a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados e Municípios, diz o artigo 1º, constitui Estado democrático de direito. Essa é uma norma que obriga a todos. Eu não posso ir contra ela, né? Então, e a lei para isso, eu responderei pelos excessos. Se eu emitir opinião ou incitar comportamentos que vão contra essa norma, e mais, contra os fundamentos da República, que são a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa política, da livre iniciativa, o pluralismo político e o inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana, que é fundamental. Então, e obriga a todos nós, de maneira que se eu incito o racismo, evidentemente eu encontrarei sanção na ordem jurídica infraconstitucional
para o meu comportamento. Eu não posso ser impedido de expedi-lo, emiti-lo, manifestá-lo, porque o artigo 220 lá da Constituição, né, como que criando uma vacina contra o excesso de censura que nós vivemos nos 25 anos de regime militar, diz que não se admite nenhuma forma de censura prévia, a não ser a que já está estabelecida lá, que é a propaganda de fumo e medicamentos, etc. E tem mais, acho eu. O que não couber nessas normas constitucionais cabe no preâmbulo, porque o preâmbulo da nossa Constituição é um preâmbulo programático, ele não é um preâmbulo ideológico, político-ideológico, como foi da Constituição de 37, ele não é um preâmbulo histórico, como de outras constituições, ele é programático, ele diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E vai para aí fora. Isso é norma, isso tem força de norma. É um preâmbulo programático, nem o Estado pode sair disso, nem nós, que somos súditos do Estado. Agora, se sairmos, responderemos, porque lei para sancionar nós temos. Eu não sei se nós temos vontade política de sancionar. Também não estou dizendo que não temos, mas lei nós temos. Mas o senhor acha essa lei da fake news, essa apelidada, né, lei da fake news, o senhor acha que ela está mais no caminho mais no caminho da liberdade de expressão ou no caminho da censura? Assim, a grosso modo falando, né? Por exemplo, eu vou lhe dar uma opinião, ao meu ver. Eu acho que a gente não precisava de outra lei para coibir os excessos da liberdade de expressão, porque o Código Penal prevê isso, a legislação civil, a própria Constituição. Eu acho que tudo isso é suficiente para que a gente freie, né, essa verve excessiva, né? Mas eu vejo neste projeto alguma coisa, não sei se bem como está escrito lá, até porque é muito difícil a gente falar sobre projetos de lei, porque eles vão se modificando, né? E quando eles são homologados, aquilo tudo que a gente falou zerou, ficou para trás. Mas eu percebo um caminho de responsabilização por exemplo, dessas plataformas, das plataformas que abriram as redes sociais. Então, isso é que eu acho que há de diferente nessa lei que vem por aí, né? Então, assim, para a gente, para não alongar muito a pergunta, primeiro, o senhor acha que esse projeto ele pode vir a comprometer a liberdade de expressão? Olha, eu acho que ele vai se inserir, embora ele tenha assim, se passarem, né, disposições bastante rígidas, né, bastante duras. Eu entendo que ele vai se inserir nesse sistema de contenção do excesso do exercício do exercício do direito de expressão. Ela é um pouco dura com relação às plataformas, e aí pode ser até discutível isso. E talvez isso seja uma censura, mas o que não se admite é a censura prévia, né? A censura prévia. Retirar o conteúdo falso de circulação não é uma censura prévia. A prévia é que é vedada. Retirar a publicação falsa de circulação e responsabilizar aqueles que a viabilizaram
é uma consequência da ilicitude da conduta, na minha opinião. Agora, eu acho ainda cedo, né? Porque Muito cedo. a gente emitir opinião a respeito, porque, como disse o doutor Jansen, projeto é projeto, né? Treino é treino, jogo é jogo, como dizia era o Didi, né, que dizia Era o isso. Didi, era o Didi. Grande Didi, mas eu acho ainda cedo. Tanto que ainda até se adiou, me parece, né? Teria uma votação agora, mas Sim. foi adiada, não há um consenso ainda, né? É um tema muito complexo e delicado, né? É muito complexo, até pela definição do que é fake news. Essa é a minha grande dificuldade, porque primeiro a gente tem que definir, né? Esse é o conceito básico, né? A tipificação ela é importante, né? Então acho que a gente tem que passar primeiro para a definição do que é fake news, porque nem toda fake news é crime, por exemplo. Ah, Né? sim, tem que ver o Então, que se quer com aquela fake news, né? exato. É difícil isso. Agora você sabe que isso faz parte das nossas cogitações e coisas parecidas. Outro dia, um colega meu de magistratura, conversando comigo, disse: olha só, Faixa, eu tenho dificuldade de definir o que seja antiético. Então, o meu critério é simples. Eu observo se cheira mal. Cheira mal é antiético. Não cheira mal, não é antiético. É uma solução É um simplificada, é critério. claro que é anedótica, né? Que o colega encontrou. O que é antiético? É um pouco difícil também de se Os definir, valores né? são diferentes para cada um de nós. Enfim, e a fake news, a mesma coisa, sendo que nem toda fake news pode ser tipificada exatamente como um ilícito de maior gravidade penal, etc, etc. Agora, fake news também, agora mudando um pouquinho, não é uma novidade, né? A novidade é o bombardeio da fake news. Nós temos fake news aqui no Brasil desde sempre. Eu estava lembrando aqui o plano Cohen, na década de 50, né? Era um plano tenebroso que foi feito pelos comunistas de Moscou, pelo Partido Comunista. Eles iam tomar conta do Brasil, ia ser um terror, uma coisa horrorosa, e era falso. Não dá ideia, não dá ideia. O plano era falso, tudo era falso, justificou uma nova declaração de legalidade, proscrição do Partido Comunista Brasileiro. Depois, General Mourão, aquele que desceu de Juiz de Fora em 31 de março, uma coluna de blindados, disse que ele que fez o plano realmente era falso. Não é novidade, né? A novidade é o meio de divulgação, né? A velocidade, né? A velocidade com que ela se espalha. Exatamente, né? A velocidade que ela se espalha. Essa que é a novidade, são os veículos, né? O importante é o meio. A mensagem talvez não esteja tão importante assim, mas o meio é fundamental. É verdade. Fábio, você tem alguma colocação? Eu não com relação a esse tema especificamente, fake news, efetivamente nós temos essa dificuldade que vocês relataram, mesmo porque há notícias verdadeiras, mas inseridas de um modo atemporal, elas acabam servindo para desinformar ao invés de informar. Então, a dificuldade ela só aumenta quando você pega algo e tira do contexto, que vai continuar sendo verdadeiro, só está fora de um contexto. Mas eu queria aproveitar esse gancho, já que nós falamos de um crack, nós falamos de valores, e queria colocar aquela pergunta, Jansen, do Carlos Vergara, que é o nosso craque das artes plásticas, porque a liberdade de expressão ela tem várias facetas, entre as quais, e recentemente, nós vimos assim ser judicializada a possibilidade ou não de uma determinada exposição, porque as pessoas em si, a análise artística, o critério artístico de cada exposição é subjetiva e inerente a cada um de nós.
E o Carlos Vergara, ele traz essa ponderação sobre a importância e o alcance da arte, que muitas vezes ela permeia cenários não tão claros e que aparentemente soam ofensiva, mas que possuem o nítido condão de fazer refletir, de gerar esse desconforto para gerar o crescimento. O senhor entenderia que, quando falamos de arte, esse conceito ele seria mais elástico sobre esse ingresso, quando nós permeamos algumas violações de outros direitos, a arte plástica como um todo, ela teria um limite mais elástico para manifestar suas obras, seus conceitos? Como qualquer outra forma de arte, ela é insuscetível de censura, né? Aliás, temos até uma norma na Constituição, eu anotei aqui, onde Quinto. Inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento. A arte é uma manifestação do pensamento. Depois diz assim, o 9 também, a livre expressão é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não há. Foi essa norma aqui que eu usei numa decisão há algum tempo atrás, não faz muito tempo, no Kirmosium, que a exposição ia ser realizada aqui no Rio e foi proibida. E o agravo do instrumento dos organizadores, que eles depuseram, caiu comigo. Eu antecipei a pretensão recursal. Está escrito aqui no livrinho, como dizia o Pontes de Miranda. Está no livrinho, eu não posso censurar. Né? Então, eu liberei. Olha, a exposição foi feita e o mundo continua existindo. Não mudou nada. Fiquei impressionado. O mundo não veio abaixo. Ficou tudo como estava, tudo como Dante, o quartel de Abrantes, enfim, nenhuma novidade. Nada aconteceu. Eu acho que tenebroso teria sido manter com todas, dizem que direito, a gente falando data vênia, o resto está liberado. Data vênia, pior teria sido a censura, né? Porque eu estaria violando a norma constitucional, é pintura, escultura, qualquer manifestação artística. Tem umas até que eu pessoalmente acho que são de gosto duvidoso. Mas também algumas eu acho até que nem são muito arte. Mas o que é arte? Eu acho que se eu for definir arte, eu caio na censura. Aliás, tivemos um secretário de Cultura aqui que resolveu definir arte, né? Não deu certo, porque chocou a sociedade civil. Não se define arte. Arte é o que o seu coração sentir que seja e o coração do artista também. Né? É uma manifestação livre, né? Livre, absolutamente livre. E tem todo sentido. E essa dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade, eu acho que isso tem muito a ver também com o momento da sociedade. Né? Todas esses medos de exposições, de filmes, de determinadas exposições, de determinadas artes ou filmes, ela fala muito com o momento que a sociedade está vivendo, aquele momento cultural. E só que eu fico, assim, às vezes, abismado, para que tanto barulho por nada? Porque se você tem o direito de escolha, você tem o direito de escolher em não ir, e não ver aquela exposição, e não ver aquele filme, né? Você tem esse direito, você não precisa. O fato de estar sendo exibido não quer dizer que você tenha que assistir. Né? Então, você pode achar que aquilo não te diz nada, né? Ou que não te atrai, ou que não combina com os seus, vamos lá, com os seus pensamentos ou com os seus devaneios. Então, você tem o direito de escolha de não ir. Então, como o senhor muito bem colocou, prejuízo maior é quando você censura. Né? Você faz a censura sem sequer dar o direito daquela manifestação artística
ser exibida ou ser desenvolvida, e aquele que não acha que é um pouco demais, entre aspas, para ele tem o direito de não participar. Isso está muito ao encontro, também, voltando um pouquinho da fake news, que é o sujeito participa da rede social porque ele quer. Se a rede social ela é agressiva ou ela desinforma, ele tem a opção de não participar, né? Então, assim, está muito dentro desse contexto, né, das pessoas quererem, para os outros, impor uma maneira de ser e de viver, né? Eu acho isso muito interessante, né? Enquanto sociedade, como a manifestação é sempre a mesma, né? De querer coibir, né? De querer cercear, de querer censurar. É uma coisa a se pensar. Com certeza. E eu acho que a pessoa tem o direito de ser informada também, porque é um direito fundamental. O direito de informar é o direito de ser Constitucional, informado. né? Constitucional. Constitucional, constitucional. Então, eu acho que todos nós temos o direito de nos informarmos. Não, isso não me agrada, eu não vou assistir, isso aqui eu gosto, eu vou prestigiar, eu estarei lá, etc. Dizer o que é bom para cada um de nós que é absolutamente intolerável, na minha opinião. Com certeza, com certeza. Fábio, você tem alguma outra colocação? Porque nós já estamos estamos já no limite do nosso estamos tempo. caminhando no final. Para você. Só uma última ponderação, que talvez mereça uma reflexão ou não seja tão diretamente ligada ao tema liberdade de expressão, é que nós mencionamos sobre o direito à informação. Em que pé, ou qual a sensação, qual a reflexão, a ponderação que o senhor tem com relação à concentração dos meios de mídia? Em que essa concentração ela atinge essa liberdade ou esse direito à informação? Porque, afinal de contas, a gente acaba tendo a informação que meia dúzia, talvez, de famílias queiram, linhas editoriais, queiram que tenhamos. Em que pé essa concentração de meios de mídia ela vem afrontando o nosso direito à informação? Paradoxalmente, essa liberdade de expressão, paradoxalmente, fica prejudicada se você tem uma linha só de informação, né? Estou falando agora dos meios de comunicação que foi inventado aí. Porque nós temos o direito de sermos informados e de receber as várias fontes do pensamento para que nós exerçamos o nosso juízo crítico, a nossa capacidade de ponderação, as nossas escolhas. E a verdade é que os meios de comunicação social hoje, no Brasil, eles têm um pensamento único. Um pensamento único. Você pode encontrar numa organização de comunicação linhas, eventualmente, de oposição. Mas, por exemplo, no que diz respeito à política econômica, você não encontra uma voz dissonante, à exceção de uma única revista. Não estou defendendo essa revista, nem atacando os outros, mas o fato é esse. Se você chega numa banca de jornais, ainda tem jornal físico, né? Então, você chega numa banca de jornal em Paris, por exemplo, você encontra jornais de todas as tendências políticas, desde os jornais, do jornal comunista até o jornal de extrema-direita, etc, etc. Você olha aqui o nosso mercado editorial jornalístico, tem um pensamento. Isso prejudica o direito de ser informado, sem sombra de dúvida. Mas isso não depende do Estado, né? Porque nós teríamos um controle estatal. Ainda que, paradoxalmente, o Estado, numa crise de democracia, resolve incentivar a imprensa que pense de uma outra forma. Estará interferindo na liberdade de manifestação, de imprensa, etc, etc. É muito delicado isso. Se nós tivéssemos um público com mais senso crítico,
naturalmente nós teríamos uma diversidade maior, porque haveria um nicho de mercado a ser atendido, mas nós não temos. Infelizmente, na minha opinião, e por causa dessa pressa na comunicação, que foi mencionada pelo Dr. Jansen e pelo Dr. Fábio, nós não temos isso e, portanto, não criamos essa necessidade de mercado, de se atender ter uma linha editorial para um tipo de público que não se agrada com essa coisa do pensamento único. Né? Se abre hoje 5 jornais, 6 jornais, é exatamente a mesma linha editorial. Isso realmente é preocupante. Né? Preocupante, de fato, isso acaba empobrecendo o debate, fica bastante difícil você ter um senso crítico com isso. Eu acho que isso também passa muito pela falta de investimento na educação, né? Acho que uma coisa acaba levando a outra e a gente vai aí ampliar até a nossa conversa, porque a origem de tudo é justamente a falta de incentivo, de cuidado, de esmero na nossa educação, nas nossas escolas, os nossos professores, que é sempre tudo muito precário, né? Mas nós estamos aqui, infelizmente, avançamos no nosso tempo, a conversa está tão boa que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui. Isso é sinal de que o desembargador aí conseguiu nos hipnotizar aí com a sua conversa e com seus ensinamentos. Fábio, o doutor Fábio, eu vou agradecer também suas intervenções, a sua participação. Eu vou passar para cada um fazer a sua fala final e também termino aqui agradecendo a todos que tiveram aqui o interesse de participar. Essa conversa ela vai ser transformada em vídeo, vai ser veiculada em todas as plataformas da OAB, YouTube, etc. Depois as pessoas podem compartilhar e aí também acabar aprendendo mais e mais aí com o nosso desembargador Foz. Fábio, por favor. Agradeço um montão, principalmente ao nosso desembargador, professor, que com sua paciência e sabedoria trouxe luz num tema que, infelizmente, tem gerado sombra. E eu, assim, fico feliz que a gente consiga, depois de 1 hora de bate-papo, a gente saia com mais perguntas do que respostas. Porque esse é o objetivo que a gente bate-papo, que a gente almeja que seja da comissão. A gente trabalha com um princípio. O princípio não é para gerar resposta, a gente quer levar pergunta. Os valores, eles são inerentes a cada um de nós. E a função, justamente, da gente estar debatendo isso é permitir que as pessoas elas tenham mais informação para que seus valores sejam ou aprimorados, ou modificados, ou forjados. E esse objetivo eu acredito que nós tenhamos cumprido. Então, fico muito feliz, agradeço a todos e minhas homenagens e agradecimentos ao desembargador Fernando. Eu que agradeço. Primeiro, eu agradeço a generosidade dessas palavras, mas, enfim, e devo dizer que eu é que agradeço, porque quem sai daqui com o seu cabedal de pensamento enriquecido sou eu, né? Porque ouvir essas ponderações, essas colocações de advogados é sempre algo extremamente enriquecedor. O doutor Fábio falou agora dessa questão do pensamento, de se analisar, da informação, etc. E eu acho exatamente isso, né? Eu acho que esse foi um momento interessante por isso. O doutor Jansen também tocou nisso, que é nós termos a capacidade de receber a informação, de buscar a informação, de processar essa informação, de pensar. Nós não devemos permitir que
pensem por nós, né? Nós não devemos sair com conclusões, mas sair com dúvidas, sair com perguntas e vamos buscar as respostas. A liberdade reside muito no interior das nossas cabeças, né? No pensamento, no senso crítico, na capacidade de aquilatar as coisas, né? De debater. Eu fico extremamente desanimado quando, num debate, alguém expõe uma tese, a gente faz uma antítese e a resposta que vem do lado de lá é assim: ah, não, mas aí não. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isso realmente é desanimador. Nós não podemos permitir que nós sejamos presas da falta de opinião. Mas é preciso ter a informação, o senso crítico, enfim, essa coisa toda, né? Eu não quero me alongar, nem posso, o horário acabou, mas essa prazerosa oportunidade que eu tive, não acredito que não devo nem ter estado à altura, mas, enfim, essa oportunidade maravilhosa que eu tenho confirma que Vox Populi, Vox Dei. O que é bom dura pouco. É verdade, é verdade. Muito bom o fechamento. Desembargador, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí. Obrigado a Juliana e o Luciano, que estiveram aí no bastidores aí nos ajudando a colocar isso na prática aqui. Obrigado a todos mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.